Isso. Hoje a reflexão vai ser muito importante sobre o bem-estar físico, quais são os cuidados que a gente precisa ter, né? E levar consciência sobre isso. Olá, tudo bom? Seja bem-vinda! Tudo bem com você? Saudade, hein? Eu tô tentando colocar o nome aqui, acabei colocando tudo errado. Pronto, acho que agora deu. Tudo bem? Então, na live de hoje eu vou falar sobre corpo feliz, a importância de cuidar do bem-estar, que é algo extremamente, tudo bom? Extremamente importante. Você que está aqui comigo, você tem o hábito de reservar um tempo para cuidar do seu corpo? O que você tem feito, né? Quais são os seus hábitos? Quais são seus pensamentos? Quando a gente fala em cuidar do corpo, né, em bem-estar físico, a maioria das pessoas às vezes pensa que é somente fazer exercícios físicos, mas não, vai muito além. A gente precisa cuidar do nosso corpo e também cuidar da nossa mente, que a nossa mente, ela vai dizer se a gente tem um corpo sã, como diz aquela frase, né? Mente sã, corpo são, não é isso? Então a gente precisa cuidar de muitas coisas, né? Tem um olhar assim mais integral sobre o nosso corpo, o que a gente tem feito, sobre a nossa rotina. E é justamente sobre isso que eu vim conversar com você hoje. E sejam todos bem-vindos quem está chegando. Sim, tá cuidando do corpo? Isso é muito bom, isso é extremamente importante, fundamental para a gente realizar nossas atividades todos os dias, né? É fundamental, né? Essencial para a gente poder viver melhor, fazer aquilo que a gente precisa. Eu tô tentando arrumar aqui. Vocês estão me vendo bem? Tá com muito barulho aí pra vocês? Ou não? Só pra eu... Porque aqui na rodovia tá maior barulhão. Vocês estão escutando algum barulho ou tá tranquilo pra vocês? A minha voz? Só fala se tá boa ou não. Então tem uma... Bom, que bom, né? Então vamos lá. Tem uma pesquisa que foi realizada. A voz muda. Você sabe que eu tenho percebido isso em algumas lives que eu assisti recentemente? Deve ser algum, não sei se é alguma coisa aqui no meu celular ou se é alguma coisa no próprio aplicativo, né? Porque eu já vi isso acontecendo em outros lugares. Mas, enfim, vamos lá. Mas você tá me ouvindo? O importante é estar, se estiver me ouvindo, isso que importa, né? Mesmo que a voz fique um pouco modificada. Então, tem uma pesquisa que foi realizada no Instituto Gallup, que é um instituto de desenvolvimento humano, que fez uma pesquisa por mais de 50 anos, perguntando às pessoas... Boa noite, Ana Paulinha. Tudo bem? Hoje eu tô de flores, tia. Graças a Deus. Ai, São Paulina com muito orgulho. Ai, nossa, nunca tive tanta certeza disso. Então, ó, já vou falar de novo. Então, tem um instituto chamado Instituto Gallup de Pesquisa que fez uma pesquisa por mais de 50 anos em vários países, em mais de 50 países, mais de 150 países no mundo todo, que representa 98% da população, perguntando o que as pessoas esperam do futuro. E aí muitas pessoas responderam a essa pesquisa, a maior parte delas, que representou esses 98%, responderam que deseja ter saúde e ter prosperidade. Só que quando a gente começa a trazer para a realidade, começa a conversar com as pessoas, não sei se isso acontece com vocês que estão aqui comigo, mas eu, né, através do meu trabalho, vejo muito isso acontecendo, e até porque é algo que é inevitável não prestar atenção. A gente percebe que, assim, às vezes as pessoas têm o desejo de ter saúde, só que aí falta aquele tempo, né? Às vezes eu deixo para depois de marcar uma consulta, eu deixo para depois de fazer um exercício físico, eu deixo para depois de fazer uma boa alimentação, fora outras coisas que são extremamente importantes. Eu deixo para depois para fazer uma oração, e assim os seus próprios cuidados vão sendo deixados de lado. E às vezes a própria pessoa que deixa isso para depois, quando alguém pede qualquer coisa para ela, é aquela pessoa que está super disponível, né? Ela arruma tempo para ajudar alguém, mas às vezes esquece de cuidar um pouquinho
dela, que é o principal objetivo, que é o que ela tem que ter como principal meta, né? Cuidar de si, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente. Então, quando a gente tem esse olhar, né? Quando a gente tem essa percepção, a gente tem um cuidado maior. E quando a gente ainda não tem, né? A gente também não pode se cobrar por não ter, porque talvez não tenha tido conhecimento, informação necessária, mas quando a gente busca, a gente encontra as ferramentas, as respostas, os caminhos para a gente poder ter esses cuidados conosco, né? Com a gente mesmo. Tudo bem? Seja bem-vinda! Tem uma frase também de um outro pesquisador que fala assim, a diferença é do Tom Rath, acho que se diz assim, que ele diz assim, que a diferença entre uma vida que floresce e uma vida de sofrimento é justamente os cuidados que nós temos que ter com os cuidados que nós temos com o nosso bem-estar. Ou não, né? Eu vou florescer se eu cuidar do meu bem-estar. E hoje especificamente estou falando do bem-estar físico. Mas de forma geral, se a gente não cuida, com certeza a gente vai ter muito sofrimento. E quando a gente tem esses cuidados, quando a gente analisa a nossa rotina, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, os hábitos que nós temos todos os dias, a gente começa a entender, né? O que está acontecendo aqui? Eu estou florescendo ou não? Eu estou no caminho de florescer? O que está acontecendo? Estou fazendo o meu bem-estar se elevar? A gente vai tendo várias reflexões aí. Então, a gente precisa ter essa atenção todos os dias. Quando a gente fala assim, em cuidar do bem-estar físico, você presta atenção no seu bem-estar físico? O que o seu corpo te diz? Quais são os sinais que o seu corpo te dá? Porque o nosso corpo ele vai dando sinais, né? Às vezes a gente sente uma dor nas pernas, ou uma dor de cabeça, ou sente um mal-estar, algum desconforto, ou sente uma irritação, porque altera o humor também. São os sinais que o corpo da gente vai trazendo, vai dando pra gente observar o que tá acontecendo e dizendo pra nós, olha, talvez você precise fazer alguma mudança, talvez você precisa se olhar um pouquinho mais. E é isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre esse cuidado, sobre essa atenção, fazer essas reflexões. Como é que tá esse seu olhar para você mesmo, para o seu corpo, os seus próprios cuidados. E o que nos deixa doente? O que faz a gente ficar doente? Vocês que estão aqui me ouvindo, o que vocês acham que faz a gente ficar doente? Eu já tive experiências de me sentir muito mal, eu já contei aqui em várias lives, né? Porque eu não conseguia ter esse cuidado do jeito que deveria, né? Quando eu era mais nova, que eu estudava, já contei quando eu fiz a minha transição de carreira, mas essa parte também que é essencial, que é uma necessidade básica, né? Da gente cuidar da gente mesmo, às vezes eu não conseguia, né? Porque trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, trabalhava final de semana, então a minha alimentação teve uma época que era muito ruim. O período que a minha avó morava em casa era ótimo, né? Porque ela fazia comidinha, cuidava das coisas, levava a marmita, comida da avó. Mas aí quando ela precisou voltar para casa dela, aí a gente teve que se virar em casa, né? Então aí tinha aquela rotina louca e não dava tempo para fazer as coisas direito. Então às vezes eu comia miojo, comia pastel, comia pipoca com bacon. E isso foi por muito tempo. Arroz com hambúrguer, meu Deus, como eu comia essas coisas. Ovo, então, de tudo quanto é jeito. A minha amiga Rô, toda vez que chegava em casa, me via comendo ovo, porque era o mais fácil para fazer, o mais rápido para fazer. Só que por um período, né? Por um período não, isso foi por um longo período. E com o passar do tempo eu comecei a perceber que isso trouxe alguns problemas, né? Trouxe alguns problemas no meu corpo. Porém, naquele momento ainda era o que eu conseguia fazer, era o modo sobrevivência, né? A gente tem que entender que às vezes a gente passa por algumas fases que a gente às vezes não consegue ter o devido cuidado por diversas situações, por diversos motivos. Porém, a gente precisa ter a consciência que em todo momento, quando a gente percebe, né, quando a gente se dá conta, né, do que está acontecendo, a gente tem a capacidade de fazer uma mudança. A gente tem condições de fazer as coisas serem melhores, né? Então, se eu percebi, demorei um pouco, né? Meu corpo, ele reclamou muito, meu corpo, ele gritou muito por diversos, né, momentos de dor, tanto que eu tive um piripaque no trabalho, né? Fui parar no hospital e o médico falou, opa, menina, você precisa olhar para isso. Você tem que, né, prestar atenção na sua rotina, tem que mudar de trabalho. E aí, a partir disso, eu tive um alerta, né? Me gritou aqui muito forte, falei, não, preciso dar muito mais atenção para isso.
Ainda demorou um tempo para eu poder me estruturar e entender isso, né? Consegui fazer isso de fato depois que eu casei, que eu tive comecei a prestar mais atenção nas coisas, né? Em outras coisas que antes eu não conseguia prestar atenção direito, mas que deu certo. Então, eu falo pra vocês que tudo que eu trago aqui pra vocês, claro que são os meus estudos. Oi, tudo bem? Claro que são tudo que eu estudei, né? Que eu já estudei muita coisa sobre essa questão de bem-estar, de autoajuda, de autoconhecimento, de coach, já estudei muita coisa, mas principalmente porque eu apliquei na minha vida, né? Porque eu incluí, eu sei que dá certo. Então, quando a gente sai desse modo de sobrevivência ou de alerta, né? Eu preciso resolver tudo, eu preciso fazer tudo, a gente começa a prestar atenção e fazer as coisas diferentes, né? É ter consciência. E também entender que tem, como eu já falei, tem as fases, né? Mas a gente não pode viver assim pra sempre, não pode ser sempre dessa maneira. Eu não posso comer pra sempre errado. Poder pode, né? Mas você vai ter as consequências, né? Se eu tenho a consciência, eu vou começar a tomar cuidado. Então, realmente, o que vai me deixar doente é não dormir direito, que todo mundo sabe disso, né? Se a gente não dorme direito, se a gente não descansa, se a gente não se alimenta direito. O que mais que a gente precisa fazer? Fazer uma atividade física, cuidar da nossa mente, entre tantas outras coisas que são extremamente importantes para manter o nosso corpo sadio, né? E o que é o bem-estar físico? Gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, podem me perguntar, tá bom? Fiquem à vontade. Tô vendo vocês aqui só chegando, só me ouvindo, né? Então, o que é o bem-estar físico? Peraí. O bem-estar físico, ele vai muito além da gente só fazer uma atividade física, né? E não significa que é a ausência de doenças, né? Então, sim é você ter alguns hábitos saudáveis, é você manter uma rotina ali, onde realmente você consegue ter mais saúde e ter equilíbrio no seu corpo e na sua mente. Então, isso é você ter um bem-estar físico. A gente sabe que às vezes tem pessoas que têm problemas crônicos, mas conforme o hábito que ela tem, o estilo de vida que ela tem, ela pode trazer mais conforto para a rotina dela, né? Mais disposição, mais energia, mais vitalidade, conforme as escolhas que ela vai fazendo ali todos os dias. A gente precisa ter esse cuidado. E aí, mais uma vez, entra na frase que eu comecei falando para vocês lá, né? A escolha que você vai fazer todos os dias, o hábito que você tem todos os dias, vai fazer a diferença de uma vida que floresce ou de uma vida de sofrimento. É forte essa frase? Oi, amigo, tudo bom? Essa frase, ela é forte, mas ela é real e ela é comprovada cientificamente, né? E a gente sabe disso, né? Que ao longo prazo, se a gente não tem os devidos cuidados, a gente não vai ficar bem, né? Então, a gente precisa se cuidar. O que acontece, de modo geral, é que grande parte das pessoas esperam muito para se olhar, né? Então, às vezes, as pessoas... Tudo bem, Vitor? Boa noite. Então, uma grande parte das pessoas esperam ficar com um problema muito grande. Então, eu deixo para ir no médico depois, eu deixo para me alimentar bem depois, eu deixo para fazer um exercício físico depois, eu deixo para cuidar da minha mente depois. E aí, quando vê o depois, é só naquele momento que o corpo já tá berrando, gritando, pelo amor de Deus. Oi, amigo, tudo bem? Nossa, eu tenho aqui uma pessoa aqui, um dançarino, que tem um corpo muito feliz. Eu só tô vendo seus vídeos lá, viu? Super legal, super alegre seus vídeos, tô adorando, viu? Então, aí às vezes as pessoas deixam, assim, passar muito, né? Isso em diversas questões, né? Olá! Deixam passar muito tempo para perceber que precisa se cuidar. Então, às vezes, o problema já piorou, uma coisa que poderia ter sido prevenida, uma coisa que poderia talvez ter sido evitada, ama, né? Poderia ter sido evitada, porque não deu a devida atenção. Então, quando eu trabalho aqui com o coaching e com a psicologia positiva, a gente trata, assim, tanto a prevenção, né? Você evitar diversos problemas para o seu corpo físico, mental e, consequentemente, sim, espiritual, sim, porque quando a gente se cuida, a gente está cuidando da nossa parte espiritual, isso vai refletir em todas as áreas da nossa vida, né? Então, eu trabalho com isso, né? Levando a prevenção e a manutenção, né? Ensinando as pessoas a incluir isso na rotina dela, né? Como que eu vou incluir essa nova rotina, esses novos hábitos, o que eu preciso fazer, por onde eu começo. Às vezes tem tanta coisa que eu tenho que fazer que eu não sei nem por onde começar. Então, meu trabalho te ajuda a encontrar essas respostas, estruturando, né, esse caminho, esses seus cuidados aí, que são muitos, né, pra gente cuidar do nosso bem-estar físico. É uma série de ações que a gente precisa ter, uma série de comportamentos
diferentes, e o primeiro é você querer estar disposto a realmente se olhar e se cuidar, né? Então, quando a gente pega e fala assim, não é verdade? Quando a gente fala assim, que a gente precisa cuidar do nosso bem-estar físico, é algo extremamente importante. Porque se você não cuida do seu bem-estar físico, isso vai influenciar na maneira como você enxerga as pessoas, como você enxerga o mundo, as situações. Se você sente dor, se você está incomodado por vários dias, às vezes até meses, ou por muito tempo, você começa a ficar mais pessimista, não fica? Alguém já passou por isso? A pessoa ela fica mais pessimista, porque ela tá incomodada, ela tá chateada, tá desconfortável, né? Tá com dor, tá com alguma dificuldade no corpo dela, não tá conseguindo realizar as atividades do jeito que deveria, porque acaba se tornando muito pesado, né? O dia começa a se tornar muito pesado. O esforço também é muito grande, não é? É verdade, o Ale escreveu aqui, ó, um corpo feliz está muito relacionado à metafísica da saúde. Tá, com certeza. Se a gente começa a prestar atenção, muito obrigado pelo seu comentário. Se a gente começa a prestar atenção o que significa as dores do corpo, né? O que tá reverberando isso ao nosso entorno, a gente começa a ter as respostas. Eu não entendo, assim, de metafísica, eu leio porque eu sou xereta, né? Mas a gente tem eu tenho mais ou menos uma ideia do que seja, né? Se você quiser comentar mais sobre isso, pode escrever aqui que eu vou falando também, tá? O Vitor, pura verdade, só de dar aquela dorzinha já abaixa o humor, a paciência e mexe com todo o resto. Exatamente, mexe com o nosso humor, influencia na forma como a gente vai tratar as pessoas, na forma como nós vamos realizar nosso trabalho, seja dentro da nossa casa, ou no nosso trabalho mesmo, né? Fazer as atividades que a gente precisa fazer. E a gente, às vezes, acaba também, a pessoa também que, quando fica assim, ela pode ficar muito julgadora, muito crítica, né? Com a baixa estima, porque ela não tá bem. Então, consequentemente, o que ela vê é coisas que não deve, né? Também muito pessimista, né? Só negativo, só coisas negativas. Então, a gente precisa prestar atenção. É claro que conforme a gente vai elevando o nosso autoconhecimento, vai se conhecendo mais, se percebendo mais, a gente também consegue modificar essa questão aí que daqui a pouco eu vou falar, né? Da forma como você olha para o outro, mesmo quando você não está bem, tá? Deixa eu ver se eu passei alguma outra coisa aqui. Então, ó, quando a pessoa ela tá nessa fase aí que eu comentei com vocês, né, que tá tendo uma perspectiva negativa do mundo porque não está se cuidando do jeito que deveria, ou tá se sentindo muito mal, talvez não tenha tido consciência, né? Também que às vezes tem pessoas que não percebem, né? Às vezes não tem consciência que deve se cuidar, né? Às vezes não conseguiu ainda ter esse conhecimento, né? E uma hora vai chegar pra ela. Ela tá naquele modo sobrevivência, né? Vai apagando incêndio. Eu faço o que vê, eu faço as coisas conforme vai chegando, tô no piloto automático, tô na correria, tô na loucura. Mas, na verdade, ela tá ali sofrendo muito, né? Porque ela, às vezes, não percebeu que ela tá precisando se cuidar. E o que a gente precisa começar a fazer, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas que a gente já pode começar a fazer. Talvez vocês, né, que estão aqui comigo já devam fazer algumas coisas. Mas, de qualquer forma, tudo isso aqui que eu vou falar também ajuda, não só ajuda você elevar sua percepção, né? Perceber aquilo que você precisa fazer, aquilo que você já está fazendo, né? Ou manter, né? O que você já faz, ou de repente ter um pouco mais de atenção aí nas coisas que você deve fazer para cuidar do seu corpo. Então, você precisa, se você quer, né, florescer e ter um corpo feliz, que é o nosso tema, a gente precisa ter como principal meta cuidar da gente mesmo, não é? A gente sabe que a gente se conecta com outras pessoas, tem família, tem trabalho, tem uma série de coisas que estão envolvidas, né? Que interfere às vezes na forma como você vai se cuidar, mas você precisa encontrar uma forma, um tempo, um jeito, uns minutos para você se olhar, para você refletir, ver o cuidado que você precisa ter, porque isso vai te poupar muito tempo no futuro. Lembra a pergunta aqui do início da live? Para quem não tá, depois qualquer coisa vocês voltam lá pra ver, mas é assim, o que as pessoas mais querem pro futuro? É saúde e prosperidade. É o desejo das pessoas, mas entre o desejo e a realização existe aí um caminho a ser feito. E são poucas as pessoas que fazem esse caminho. Eu tenho o desejo e realmente eu vou concretizar e ter o meu cuidado, e realmente eu vou
olhar pra mim do jeito que eu devo. Olá, seja bem-vindo. Pedrão, é da escola, Lê? O Pedrão aqui é da escola. E aí, entre eu ter... Todo mundo tem o desejo, todo mundo quer ter saúde, todo mundo quer ser próspero. Só que para realizar isso, a gente precisa fazer escolhas, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é prestar atenção nas escolhas que são feitas diariamente, né? Eu preciso ter escolhas. Como que eu vou fazer essas escolhas? O que que eu preciso prestar atenção? O que que eu tenho feito? Como eu tenho me alimentado? O que que eu tenho pensado? Quais são os hábitos que eu tenho, né? E isso tá me trazendo mais benefício ou prejuízo? Está me ajudando a realizar os meus objetivos, a fazer as coisas que eu quero? Está me ajudando a crescer, né? A me sentir bem, a me relacionar bem com as pessoas? A gente precisa fazer essas escolhas, né? Pra gente alcançar o que a gente quer no nosso futuro e ter realmente o futuro que a gente quer. Porque você ter um objetivo... Ah, tá, assim, escola do Pedro Augusto. Então, seja muito bem-vindo. Então, para você ter... você pode... Muita gente tem muitos objetivos, né? Mas a gente precisa fazer isso acontecer. E a gente só faz isso acontecer quando a gente presta atenção, quando a gente realmente identifica o que precisa ser modificado e o que a gente precisa fazer. Que é isso que eu faço, né? Ajudo as pessoas. Porque às vezes a pessoa ela até sabe o que ela quer, mas ela não sabe como ela vai chegar lá, que passos que ela precisa ter, como que ela vai realizar. E aí o processo de coaching junto com a psicologia positiva vai trazendo essa clareza e também vou oferecendo para as pessoas também através do meu trabalho algumas ferramentas que ajudam ela a elevar esse bem-estar, né? De várias formas aí. Então, elevar a consciência, prevenir doenças, uma série de coisas. Aí o outro faça o que tem que ser feito. Então, eu prestei atenção, eu analisei, identifiquei o que eu preciso fazer, como que eu vou resolver, ou, né, buscar os meios para eu poder levar esse meu cuidado. Eu preciso fazer aquilo que tem que ser feito. Tudo bem, Mara? Gente, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, pode perguntar, viu? Que eu tô falando aqui, ó. Hoje eu tô falante. Tô bem falante aqui, pode falar comigo, viu? Perguntar, tirar dúvida, que eu vou parando aqui e vou respondendo pra vocês. Então, o segundo faça o que tem que ser feito. Então, se você começou a identificar que você tem uma dificuldade, que você precisa cuidar mais do seu bem-estar físico, que você tá com muitas dores, seja lá o que for que você tem, boa noite. Você precisa fazer aquilo que tem que ser feito. Então, você vai buscar uma pessoa que vai te ajudar. Se você identificou que você tem que fazer uma atividade física, então você vai incluir a atividade física na sua rotina, você vai melhorar a sua alimentação, você vai buscar um médico, você vai incluir de qualquer maneira isso daí na sua rotina, não tem desculpa mais, hein? Ah, não tenho dinheiro pra fazer academia, vai caminhar. Caminhar todo mundo pode, hein, gente? Pelo amor de Deus. Eu sei que tem as dificuldades, né, que todo mundo tem seus desafios diários, mas é uma escolha. É uma escolha que você faz hoje, né? E que vai te ajudar a longo prazo, que vai trazer benefícios para sua saúde, né? Então você precisa fazer, não pode se deixar para depois, tá bom? Então eu sei que mesmo diante dos problemas, quando você tem problemas, você fala, nossa, tô com muitos desafios, a minha rotina ela tá louca, não consigo fazer, tô com dificuldade, igual eu contei um pouco uma breve parte da minha história aqui, que teve uma época que realmente eu não conseguia, né? Tava no modo sobrevivência lá na época da faculdade, comia tudo errado, fazia tudo errado, não dava certo de jeito nenhum os meus cuidados, meu autocuidado, né? Assim, de modo geral, por causa do tempo, assim, não tinha muita condição na época. Tô fazendo isso. Oh, que bom, hein? Então, assim, quando você percebe, você fala assim, ó, estou com muita dificuldade, mas você fala assim, não, eu sei que eu tô com essa dificuldade agora, mas eu vou me programar pra fazer o que eu tenho que fazer depois. Eu sei que eu vou fazer, né? Eu tenho consciência do que eu preciso fazer e eu vou me organizar pra fazer e eu vou fazer isso acontecer. Quando você se vê realizando essas atividades, incluindo esses novos hábitos na sua rotina, você vai se sentir orgulhoso, né? Orgulhosa, vai se sentir feliz por ver esses atos essas ações sendo realizadas, por você estar mudando a sua rotina, tendo hábitos mais saudáveis. Você vai sentir também o seu corpo mais fortalecido, né? Porque você está cuidando dele melhor, dando mais atenção. Então, isso vai te fazer bem. Até para você resolver os seus problemas, além desses cuidados com o corpo, que às vezes já é um desafio, né? Você está assistindo e comendo chocolate, não, mas o chocolatinho é bom também, né? É gostoso, né? É muito bom, aliás. Ah, só não pode exagerar, né? Mas é gostoso demais o chocolate, também gosto, hein? Adoro o doce.
Ai, é um desafio também no comer doce, vou te falar, viu? Então, quando você percebe que você está incluindo esses novos hábitos na sua rotina, né? Que você identifica algo que você precisa fazer, você também vai se sentir melhor, né? Vai se sentir mais feliz com você mesmo. E, consequentemente, você vai se tornar uma pessoa mais resiliente. Você vai falar, nossa, eu estou me vencendo, eu estou me superando, eu estou conseguindo realizar, eu estou conseguindo me cuidar. Eu tô fazendo uma escolha e realmente estou fazendo isso acontecer. Estou concretizando, estou caminhando para o futuro que eu quero de ter uma saúde positiva, né? De me sentir bem. E isso é fundamental. Então, você leva isso também para as situações que você vivencia na sua vida. Lembra que eu falei que quem não se cuida fica mais pessimista? Então, aqui nesse ponto, você começa a se tornar uma pessoa mais otimista, né? Com as pessoas, sobre o mundo, para resolver os seus problemas, para lidar com as questões de todas as maneiras. Inclusive, quando você tem esse cuidado, né? Que você começa a cuidar da sua mente, consequentemente, você vai cuidar do seu corpo, porque é inevitável. Você fala corpo físico, você tem que cuidar da mente, para poder pensar direitinho no que você vai fazer, para fazer as escolhas, né? Direitinho. Então, eu até esqueci o que eu ia falar, meu Deus. Peraí. Ah, lembrei. É tanto assunto que veio. Então, ó, quando você começa a se conhecer, né? Vocês dão risada, né? Quando você começa a se conhecer e identifica quando algo não está bem em você, você já começa a separar o que é seu e o que é do outro. Então, por mais que você não esteja bem, você não vai projetar no outro. Ah, o outro também tá doente, o outro também tem que estar cheio de problema. O outro, começar a criticar os outros, porque você tem uma consciência maior sobre você. Então, você já começa a separar o que é seu e o que é do outro. Mesmo que você não esteja muito legal, talvez você dê uma segurada, né? Você não vai ficar descontando o seu nervoso nas outras pessoas. Você vai controlar um pouco mais seu humor, né? Você vai se regular um pouco mais, né? Que vai ter um pouco mais de inteligência emocional. Vai interferir numa série de coisas aí que vão acontecendo, né? Consequentemente, se você tá prestando atenção, se você tá fazendo o que tem que ser feito, Tati, 3 pontos para ser cuidado: a mente, o espiritual e o corpo. Exatamente. É fundamental. Essencial. Se a gente conseguir cuidar desses 3 pilares, a gente tá assim, olha, com meio caminho andado já, né? Muita coisa resolvida, já eliminou muitos problemas. Apesar de todos que a gente possui, já elimina uma grande parte, né? Então, ó, quando a gente presta atenção, faz o que tem que ser feito, eu tenho um desejo, eu vou fazer ele acontecer, eu vou concretizar o que eu quero, então cuidado com o meu corpo, a gente também começa a cultivar melhor os nossos relacionamentos. A gente precisa olhar para os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos, eles são fonte, né, da gente se sentir bem, a fonte pra gente elevar ou baixar o nosso bem-estar. Quando a gente tem o nosso cuidado, a gente se torna um relacionamento construtivo pro outro, né? Então a gente tem algo a oferecer o outro. Então, se eu me cuido, eu vou fazendo um monte de estoque aqui de bons sentimentos, né? Eu vou cuidando da minha mente, dos meus sentimentos, das minhas ações. Então, eu vou ter o que doar para alguém. Vou ter amor, eu vou ter paciência, eu vou ter tolerância, sei lá, né? O que mais que vocês acham? Podem colocar aqui. O que vocês acham mais aqui, né? Então, eu vou ter o que doar pro outro, porque eu estou me abastecendo o tempo inteiro. Eu estou me alimentando, estou me cuidando, né? Cuidando da minha mente, cuidando, né, do meu corpo. Então, a gente consegue se relacionar melhor. Se eu estou me relacionando bem comigo mesmo, então, se eu respeito os meus limites, se eu me cuido, né? Se eu consigo realmente fazer esse cuidado comigo, consequentemente, inevitavelmente eu vou fazer isso com os meus relacionamentos, né? E eu também vou... a pessoa, quando ela tem esse cuidado também, ela não vai se deixar envolver e nem se contaminar com tanta frequência, porque eu sei que pode acontecer, às vezes, da gente se contaminar com o pessimismo de alguém. Pode acontecer, gente, né? Eu não vou dizer que isso não acontece, às vezes acontece. Mas a gente começa a ser um pouco mais... ter um pouco mais de resguardo, né? Porque a gente tá bem, então você se previne, você se protege um pouco mais. E mais uma vez, você separa o que é seu e o que é do outro. Então, às vezes eu vou conseguir ajudar alguém sem me envolver de forma que isso me atrapalhe, me contamine, me tire do eixo, me desequilibre, ou que eu fique doente junto com aquela pessoa, eu vou conseguir ter essa separação. É extremamente importante. Atenção, carinho, empatia. É isso mesmo. Atenção, carinho, empatia. Isso também, né? Não pode faltar nos nossos relacionamentos, né, gente? É fundamental aí pra gente poder se sentir bem.
E aí, com esses passos aqui que eu falei com vocês, né? Acabei que falei que foram passos, né? A gente vai fazer com que o nosso corpo se sinta com mais vitalidade, com mais energia, com mais disposição, né? E aí a gente vai todos os dias trabalhando a prevenção, né? De problemas maiores, de dificuldades e fazendo a manutenção daquilo que a gente precisa fazer pro resto da vida, todos os dias, né? Eu escolher todos os dias me cuidar, eu escolher todos os dias ter atenção para comigo. Se a gente não fizer isso, quem que vai fazer, né? Só a gente mesmo tem que fazer. Então, a sua principal meta deve ser cuidar de você. Você cuidando de você, você vai ter como contribuir, né, com outras pessoas de forma extremamente positiva. Pelo menos na maior parte do tempo, né, gente? Que às vezes a gente pisa na bola, mas quando a gente começa a ter esse autocuidado, né, essa consciência, se observar, a gente consegue eliminar muitos problemas, né? Evitar muitos problemas, né? Por conta desse cuidado que a gente começa a ter. Alguém quer perguntar alguma coisa? Podem perguntar de tudo que eu falei. E todo mundo, gente, todas as pessoas, em todos os lugares do mundo, assim, eu sei que embora tenha as dificuldades, a gente sabe que tem lugares, assim, de extrema pobreza, de situações, assim, muito difíceis, mas quando a pessoa, ela tem algo, assim, dentro dela que fala assim, eu quero mudar, por mais desafiador que tenha, né, esteja ao entorno dela, ela consegue, porque aquilo é tão forte dentro dela que a ajuda, ela chega, né, de alguma maneira alguém aparece para ajudar, o caminho vai se abrindo, né, como a Tati comentou aqui, né, a parte espiritual, né, quando a gente tem essa atenção espiritual, você sabe que a oração, ela é extremamente poderosa e ela vai chegar, né, então, todo mundo, né, primeiro partir de você realmente querer, de você desejar ter esse autocuidado, todo mundo tem essa capacidade de fazer mudança, né, e quando a gente percebe que tem pessoas que precisam, né, de um pouco mais de força para conseguir fazer isso, se a gente estiver bem, a gente também consegue ser um apoio, né? Então, acho que é bem legal também, né? A gente se cuidar pra gente poder também contribuir com a sociedade, né? Da maneira que cada um pode, né? Com as pessoas que às vezes estão com um pouco mais de dificuldade, né? Às vezes nesse trajeto. Às vezes não tem acesso à informação e uma série de outras coisas para conseguir ter essa percepção, esse olhar, né? Mas juntos nós conseguimos fazer isso, não é? Quanto mais pessoas tendo consciência, mais a gente consegue compartilhar esses conhecimentos, né, com as pessoas, essas informações. Tá legal? E vocês? Tem alguma pergunta? Querem compartilhar algo? Então, esses foram os caminhos. Oi, Fabi, tudo bom? Então, pra gente poder cuidar do nosso corpo, pra gente poder ter um corpo feliz, né, a gente precisa cuidar do nosso bem-estar físico, precisa cuidar da nossa mente e uma série de outras coisas, né? Essa aqui é uma parte do bem-estar que a gente precisa cuidar, né? A gente precisa cuidar de muitas coisas. Tem alguma estratégia para vencer o desânimo antes da prática do exercício? Olha, que bom, Fabi. A estratégia é você, por exemplo, se você não tem o hábito de fazer o exercício físico, ao invés de você colocar todos os dias, todo dia eu vou fazer tal coisa, você começar incluindo na sua rotina aos poucos. Então, eu vou fazer 2 vezes por semana, 30 minutos de caminhada. Mesmo que você não esteja animado, vá fazer. Porque conforme a repetição, a prática, a constância, esse desânimo ele vai desaparecendo. Porque você vai incluindo na sua rotina e vai sentindo os benefícios no seu corpo, até porque vai tendo uma mudança de hormônios também no seu corpo, vai fazendo uma série de alterações aí no seu organismo. Aí uma outra coisa também, né? Se realmente você tá tentando fazer, incluindo na sua rotina de forma que você vai incluindo de forma gradual, né? Que você tem feito. E mesmo assim você está desanimado, aí você precisa procurar um médico também, para ter certeza se você se está procrastinando no exercício ou se existem algumas outras coisas. Porque às vezes pode ser que você pode estar com o hormônio em desequilíbrio, às vezes você toma um remedinho e isso se ajusta, ou às vezes outras questões de saúde mental também, que às vezes o médico precisa olhar e encaminhar para o profissional adequado, né?
tá bom? Se for necessário. Né? Aqui, quando eu falo sobre o Positive Coaching e o Florescer na Prática, que é para as mulheres, eu ensino justamente essas coisas e muito mais, né? Como que você vai incluir no dia a dia, os exercícios, quais são as estratégias, né, que a pessoa ela vai ter para que ela realmente consiga praticar tudo isso, todos esses cuidados, né? Tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode me perguntar. Respondi sua pergunta, Vitor? Faz sentido para você? Você tem feito? Conta pra mim aqui. Porque às vezes no início, quando eu não tenho hábito, a vontade ela fica um pouquinho, né? Mas você tem que insistir, né? Ter disciplina, sabe? Sabe aquela assim, ó, você não tá com vontade, vai e faz, que a vontade ela vai, a coragem vai chegando no caminho, não tem algo assim? Então é isso. Então a gente cuidar daquilo que a gente pensa é fundamental, essencial. Para você ter um bem-estar físico, para você ter um corpo feliz, você tem que cuidar da sua mente. Tudo isso aqui que eu fui falando, mas o principal é cuidar da sua mente. Porque aí você estando com a mente em harmonia, estando com os pensamentos organizados, você consegue identificar o que você precisa fazer, aonde você vai buscar essa ajuda, com quem que você vai falar, que trabalho que você precisa fazer para poder cuidar de você mesmo, né? Então, atenção em tudo aquilo que você ouve, naquilo que você fala, todos os dias, né? O que você lê, o que você assiste, que isso interfere muito aí nos nossos hábitos, nos nossos pensamentos, às vezes na nossa... pode interferir na nossa vontade também, né? Dependendo aí do que conecta aí, né? Esses jornais aí que a gente vê tanto. Ah, é sedentária? Ah, meu Deus do céu, hein? Ó, tô de olho em você, hein? Tem que fazer exercício, mulher. Caminhada. Alguma coisa que você goste. Você vai ver que logo, logo sai desse sedentarismo. Mais alguma pergunta, gente? E no coach de florescimento, no Positive Coach, que é o florescimento humano o coach com a psicologia positiva aqui que eu trato com as pessoas, eu ensino tudo isso, organizar esses pensamentos, identificar as estratégias, o que é melhor fazer. Então você não vai cuidar só de, eu vou só fazer exercício físico. Não, a gente tem todo um cuidado, né? Um cuidado integral. Você cuida do lado de dentro, para que a pessoa ela consiga cuidar do lado de fora, né? Vai tratando desses dois lados, né? Que a gente tem o lado de dentro e o lado de fora, né? Então, um exercício físico, mas cuida da mente, cuida das emoções, cuida de uma série de coisas que são extremamente importantes. E vai fazendo toda a diferença aí, porque aí quando você inclui na sua rotina esses novos cuidados, né? Você decide que você precisa fazer uma mudança, você realmente faz, você vê o resultado, né? É disciplina, é vontade, é realmente se comprometer com você mesmo, igual eu falei, seu principal objetivo tem que ser você. E aí, a partir disso, as outras coisas, elas vão acontecendo de uma forma mais positiva, né? Você vai se fortalecendo para lidar com todas as situações que chegam. Deixa eu ver. Nossa, gostei, hein, gente? Quanta gente, né? Tô muito feliz de ter vocês aqui comigo. Já estou caminhando para o fim da minha live. Então, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, estou à disposição. Se vocês têm mais alguma dificuldade, quer tirar alguma dúvida, podem me perguntar, tá bom? Semana que vem tem live de novo, às 20 horas. Então, espero vocês. Ainda tô pensando no tema. Tem algumas ideias aqui. E vocês também podem me mandar sugestão de tema, tá bom? Se vocês quiserem me mandar lá no direct. Às vezes eu pergunto para as pessoas. Agora eu tenho feito aqui o que algumas pessoas mandaram para mim já. Já tá aqui na lista. Em breve eu já começo a fazer. Se vocês que estão aqui comigo quiserem mandar alguma sugestão também, fiquem à vontade, tá? Bom, se alguém quiser perguntar alguma coisa depois, podem me mandar pelo direct, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? E... deixa eu ver. Então tá bom, gente. Então até a semana que vem, se cuidem.
prestem atenção na saúde de vocês. E depois, se quiser compartilhar se fez alguma coisa do que a gente conversou aqui, se elevou a consciência de vocês, compartilhem, me contem, tá? Como é o mês da conscientização do autismo, um tema sobre seria bom. É esse mês agora, né, de abril, né, Fabi? Preciso encontrar minha amiga. Vou falar com ela, se ela pode vir aqui falar. Ela é professora, que fez comigo, vou até anotar aqui. Obrigada pela sua sugestão. Vou ver se a Miriam tá disponível. Que é a minha amiga professora que entende ela é professora de alunos autistas também. Aí ela entende bastante sobre o tema. Vou falar com ela, tá? Espero que dê certo. Isso, a professora Miriam, ela mesma. Ela fez uma live, inclusive, essa semana. Acho que tá lá na página dela. Se você estiver seguindo ela, Fabi, tem uma live dela disponível lá na página dela falando sobre o autismo, que ela fez a semana passada também com uma pessoa, tá bom? Pois dá uma olhada lá. Se você não tiver a página dela, você me chama que eu encaminho pra você, tá? Senão, aí você me manda um oi, fala, me manda a página da Miriam, aí eu te encaminho, tá bom? Então, gente, se cuidem, uma boa semana, cuidem do bem-estar físico de vocês, para que vocês tenham um corpo feliz, para que realmente essa pesquisa, ela não fique só no desejo, a pesquisa que eu falei lá no começo, tá? Não fique só no desejo de ser feliz, de ter prosperidade, mas que realmente você faça um caminho, que você busque ações para você realizar e concretizar isso, para você olhar no seu futuro e falar, puxa, eu fiz, eu realizei, eu conquistei, deu certo. Então, presta atenção nisso, tá bom? Um grande beijo para vocês, se cuidem, até a semana que vem. Obrigada, hein? Gratidão a todos vocês.